Olá, gente, boa noite, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Estamos aqui para apresentar para vocês mais um programa da série Evangelho no Lar. Eu, a Juliana Oliveira, estamos aqui para falar destas palavras tão importantes que são o Evangelho de Jesus, né, Ju? Exatamente. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Então, nós estamos aqui para falar de eu costumo chamar de um ponto de luz do nosso lar. A gente aprende com os nossos irmãos espirituais que é sempre um ponto de luz e que o lugar mais sagrado é o nosso lar. E por que não levar o Evangelho para o nosso lar? Já que Jesus, ele fazia isso comumente, né? Era comum para ele fazer o tempo todo, indo até as pessoas falar, já era uma reunião. E infelizmente outras vezes, né? Ele foi perseguido e não conseguia também fazer essas preces, né? Em conjunto, como ele gostava de dar as suas lições. Eu chamo de lições, mas ele com a sua generosidade era puro amor, né? Então, hoje, a gente sabe também que, mesmo depois da ida dele, os fiéis, os que entendiam aquela força e energia, continuaram fazendo o Evangelho. Mesmo sendo perseguidos, eles se reuniam e passava, né, aqueles que lembravam todo o ensinamento de Cristo. E isso não tem nada a ver com religião, não é verdade? Exato, gente. É uma menção, é uma forma prática da gente fazer uma oração mais direcionada, construir uma vibração dentro do nosso lar, né? Mas os bons amigos e os bons espíritos, eles sempre ensinam a gente a fazer as coisas com sabedoria, sabendo a origem das coisas, né? Então, a gente andou pesquisando um pouquinho só para ter uma menção. Por exemplo, a palavra evangelho significa boa mensagem, que ela vem do judaico e do grego, que chama Evangelion. Então, é legal a gente ter já também essa referência, né? Essa referência e essas menções que tem na própria Bíblia. Nada mais tão importante quanto o Evangelho, né? Que é a palavra de Jesus daquela época. Ele evangelizava as pessoas, ele trazia boa mensagem para as pessoas, independente de lugar, de qualquer coisa. E o que é ensinado para a gente é a gente usar essa ferramenta dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa vida, para a gente organizar as vibrações, os magnetismos e até mesmo as questões espirituais, né? Que todos têm, mas nem todos conseguem parametrizar o que vê, o que sente, né? Então o Evangelho, ele ajuda muito a gente a juntar as ideias, as pessoas, as vibrações e direcionar para algum lugar, para algum meio, né? Não é, Ju? Exatamente. E a gente não pode esquecer nunca que não foi uma religião que fundou o Evangelho, porque às vezes, né, liga a Allan Kardec, que a gente, né, estuda às vezes e abre ele. Eu particularmente eu intercalo entre a Bíblia e o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, mas não quer dizer que essas religiões, né, o católico, o evangélico ou qualquer outro não tenha fundado, tenha trazido. Então, às vezes as pessoas têm um certo preconceito de fazer, achando que aquilo pertence a uma determinada religião, quando na verdade isso pertence àquele amor de Cristo, de quando ele esteve aqui na Terra. E aí sim, ele nos ensinou a nos unirmos nesse amor, nessa luz, para refletirmos, para a gente crescer mesmo, estudar, não é verdade? Então aí a gente, como, né, tem essas lições, Cristo sempre nos ensinou o quê? Sempre fazer o amor, obviamente, mas sempre fazer uma prece. Uma prece antes. Exatamente. E como nós aprendemos, para harmonizar, para já entrar numa ambiência, né, gostosa, para a gente falar mais disso, eu gostaria que a espiritualidade, os anjos, como eu costumo chamar, os anjos de Deus,
nos orientasse trazendo uma prece. Então eu tenho aqui nas minhas mãos, ó, livro de orações, que é do nosso, de um box que nós temos aqui, que eu falo, se você ama alguém, dê de presente, porque aqui tem todas as orações que todos nós precisamos. E quando a gente pede, né, respira fundo e pede para a espiritualidade nos amparar, cai como uma luva. Então, sinta essa energia e preste atenção na oração que cair agora para você. Às vezes você vai falar, poxa, mas agora não teve muito a ver, mas vai percebendo aí durante a semana, porque a gente vai falar até sobre esses detalhes. Olha aí, ó, luzes divinas, né? Esse box que nós temos, ele é pequenininho, eu coloquei a mão assim para vocês verem que dá para andar até na bolsa, né? Porque eu falo, às vezes a gente passa por situações que quando a gente tem algo assim à nossa mão, é uma salvação mesmo. Então, respirem fundo, percebam e recebam a energia de luz da casa de Mãe Maria e vamos ver o que ela nos reserva. Olha, São Lucas. Essa prece é uma prece curtinha, mas muito forte. Eu a conheço. São Lucas. Senhor, concedei-nos a graça de vos amar, como vós amaveis São Lucas, com todo o nosso espírito e todas as nossas forças. Concedei-nos também a graça de servir-vos todos os dias durante minha existência, a fim de merecer que sejam aceitas nossas preces, que vós dirigirmos por intermédio de São Lucas, na esperança de que, pelos méritos desse vosso apóstolo, conservemos perfeita saúde do corpo e do espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. São Lucas, que obtendes a saúde do corpo e da alma dos que vos invocam, rogai por nós. E é isso, né, gente? Captando essa vibração, a gente, sabe, invoca essa questão de você se reunir com a sua família, com você mesmo, para fazer o Evangelho, para colocar a boa mensagem dentro do seu lar, da sua casa. Então é por isso que os bons amigos e os bons espíritos sempre mencionam para que a gente faça, para que a gente tenha a ação, sabe, de ler sobre um ensinamento de Jesus e depois você refletir sobre ele, você pensar sobre ele. Você imagina o que você atrai para você, para sua casa, para a pessoa que está do seu lado, quando você lê uma palavra que foi desse grande mestre que esteve aqui na Terra. Talvez o Evangelho entre na sua casa, entre na sua vida, essa ação, esse ritual, como uma forma de cura, como uma forma de perdão. Nós somos humanos, temos muitas mazelas e coisas a reparar, a perdoar. E talvez esse seja um início, um começo ou um recomeço de você refazer a sua fé, melhorar a sua crença e tomar mais consciência de que as coisas espirituais, que Jesus, ele é real na nossa vida e no nosso dia a dia, né, Ju? Exatamente. Como é importante trazermos essa energia para o nosso lar, porque às vezes a gente só faz uma prece mais fervorosa, digamos assim, quando a gente vai a um lugar, né, um templo, igreja, tudo, e é importante a gente ter isso dentro de casa. Eu costumo falar que as trevas, né, digamos assim, ela é muito sutil. Na infiltração, vão pelas rachaduras.
E essas rachaduras, às vezes a gente permite através da invigilância. A gente fala de fazer o evangelho, né? E muitas pessoas não têm o costume, o hábito de fazer. Então, eu acho bastante importante a gente prestar atenção nessa sugestão que eu vou falar agora, ensinado por esses irmãos, para que a gente não abra espaço para perder esse momento. Às vezes você pode falar, poxa, mas eu moro sozinha. Tá, mas você já teve quem te trouxe até essa terra, tem o seu passado, verdade. Tem esses espíritos. Então, lembrando que não é para ter uma invocação, tá, gente? Nem dos nossos irmãos espirituais de luz, nem nenhum outro. Mas é para emanar amor. Então, já começa preparando o ambiente, não é, Júlio? Exatamente. Quando a gente vai fazer, a gente faz assim, não é? É o evangelho mais na prática, né? Isso. Porque você tem uma série de ações, preparos, escolhas que você faz antes de você ali se concentrar e fazer a prece propriamente dita, né? Eu gosto de preparar o ambiente porque eu acho que tudo vira um facilitador para aquele momento. Então, assim, eu faço um dia onde eu sei que pelo menos todo mundo vai estar em casa, né? E até os bichos gostam de se aproximar, viu, gente? É verdade, gente. Depois nós vamos energizar uma água, é importante vocês darem para eles, né, também. E aí, que é o que a gente faz lá. E aí, esse dia, esse horário, tenha marcado, até mesmo para você treinar essa disciplina, porque às vezes a gente vai deixando sempre para o depois. Já começa o preparo com uma boa música. Eu gosto de acender incenso. Não é necessário, mas se você quiser pode acender uma vela, que é um ponto de luz ali, deixar o evangelho, a Bíblia, o que você preferir, à disposição, né? E lembrar que quando vocês fizerem essa leitura, cada um opinar de alguma forma, mas com muito respeito, sem julgamento. Porque tem gente que fala assim, nossa, olha, isso daí é pra você. E aí já não pode, gente. Aí, eu sei que tem hora que dá vontade, que já aconteceu comigo. Mas não é o momento. Tipo assim, a carapuça serve e tal, não serve. Mas, gente, é justamente isso. Não é uma hora de discussão, é uma hora de reflexão. Né? Então, de amor, né? De amor, de percepção e inclusive de perdão, né? Talvez você tenha alguma coisa que você queira dizer ou queira desviar até o assunto, porque, gente, as presenças espirituais, elas são constantes. Então, o Evangelho no Lar não é uma invocação, mas é um magnetismo que traz, às vezes, antepassados, anjos e esses espíritos de luz que, às vezes, querem ajudar a gente a resolver certos tipos de problemas que a gente tem na vida. E o interessante da gente trabalhar o Evangelho no lar é a conexão que a gente propicia a nós, a nossa família, as pessoas próximas, ou até amigos. De repente tem um amigo que você chama para fazer uma prece. É muito importante essa conexão. O ser humano, ele não vem na Terra à toa, ele sempre vem com uma forma de compartilhar, de doar, de receber energias e magnetismos. E você se reunir com as pessoas que você ama, é muito importante. Você reverbera uma energia muito maravilhosa, apesar de você às vezes não expressar que você ama aquela pessoa. Sabe? Às vezes, durante uma sessão dessa, durante uma reza, curta, né, gente? Não precisa fazer o evangelho de 1 hora, mas 10, 15 minutos já é o suficiente. Você consegue, às vezes, expressar algo, de repente, que você estava querendo há muito tempo dentro dessa vibração. Como nós vamos fazer daqui a pouco com vocês, a gente vai abrir o evangelho e vai ler o trecho, que também vai ser um presente para todos nós. E aqui a gente pode, né, debater um pouquinho, mas é importante quando você fizer na sua casa, mesmo que sozinho, você pensar em cada palavra, se for necessário, releia e fala, poxa, o que esse ensinamento está me trazendo? Né? O que está querendo dizer? E aí vocês vão ver como facilita, após uma prece, essa reunião, como eu falei, a música, a vibração vai favorecer para você enxergar as coisas de uma outra maneira. Isso é muito importante, não é? Exato, Ju. E uma outra forma de a gente conduzir isso, propiciar, até aumentar, é nós trazermos
os conhecimentos para nós. Por exemplo, você conhece Jesus, mas não conhece muito. Eu digo a história, os ensinamentos, a questão da moral, a questão do amor que ele dispensou a todos nós. Se você não conhece tanto, cara, tem muita referência que você pode buscar a respeito dele. Eu sou fã desse cara, eu sou apaixonado por Jesus, porque, cara, é impressionante o nível de amor, o nível de sabedoria, o mestre da física, o mestre da caridade, da fraternidade, de tudo que a gente pode imaginar que foi um referencial. Ele veio aqui e passou por nós para que nós pudéssemos saber e sentir o que ele pode fazer por nós. Cara, ele veio na Terra no nosso lugar, para saber o que a gente passa, para poder ajudar a gente. Nossa, eu acho isso é grandiosíssimo. É muito grandioso. Então Jesus é o cara, gente. Verdade, ainda nos deixou né, grandes ensinamentos. Exato. Então, você que às vezes também tem alguém em casa, isso é muito importante falar, que não queira participar, não force, mas chama o anjo da guarda, convida o anjo da guarda daquela pessoa. Ou a pessoa já não mora mais com você, né? Mora, sei lá, ou já desencarnou, tudo. Convide o anjo da guarda, que com certeza ela vai receber essa luz também, que é como o que nós vamos receber agora, né? Que nós vamos respirar e pedir para que esses irmãos espirituais, que próprio Jesus Cristo, Deus, guie esse momento, para que a gente faça essa leitura e entenda cada palavra e receba a lição dessa grande escrita. O homem de bem. Saiu, olha, viu, pessoas de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia ser feito, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. É mais extenso aqui, mas eu acho que até aqui já dá pra gente refletir muito e se questionar, né? Será que não é? Você sabe que você lendo isso aí, eu percebo que às vezes no dia a dia a gente nem lembra dessas menções, desses ensinamentos, essas retóricas que são tão valiosas pra gente, sabe, fazer o bem pro outro. Mas quando você faz o bem pro outro, não é só pra ele, é pra você, é uma via de mão dupla, né? Porque se todo mundo fizesse o bem para todo mundo, a Terra seria um lugar maravilhosíssimo de se viver, de se estar, sabe? De se materializar como espírito. Eu acredito que a vinda de Jesus marcou o início disso. Embora a gente está ainda longe, a gente está inventando mecanismos, a gente está nem engateando ainda no começo dessas transformações, né? É bem pequenininho desse amor ainda, mas já é um grande começo. Então, não deixem de fazer uma vez por semana. Pensem bem, planejem bem para que tudo dê certo. Mas caso não dê, é o que eu falei, acha uma maneira de fazer aquela prece naquele dia, naquele horário escolhido, né? E assim nós vamos brindar com a nossa água aqui, né, Júnior? Já energizada, porque aqui tem tudo o que a gente precisa. E saúde para vocês, para todos nós, com a melhor bebida do mundo, que é a água, viu, gente? Não é transparente, mas é água, não é suco de caixinha, nem nada disso, né? Mas podia... e essa água tem tudo que todos nós precisamos. Então, recebam essa luz e energia da casa de Mãe Maria. E você pode beber a sua água que você fez aí também. E aí distribuí-la para cada pessoa que está junto. Se você estiver sozinha, você guarda.
joga numa planta um pouquinho, dá para o seu animalzinho. Essa saúde magnética que a água traz pra gente. Verdade. E eu sempre falo, não deixem de fazer, paguem para ver, o que eu sempre falo é isso, pague para ver, né? Você não tem nada a perder, faça o evangelho e recebam todo esse amor e luz que é de graça e só basta a gente dar esse aval para poder receber. Né? E a gente fica muito feliz de poder falar com todos vocês, adentrar a casa de vocês, para a gente nos reunirmos mesmo em energia, em positividade para essa reunião. Exato. E aí, gente, vocês a partir dessas pequenas menções, dessa leitura, da prece, reflete a respeito. O Evangelho no Lar é uma forma de você se reorganizar em alguns aspectos da vida. Às vezes você não precisa estar dentro de uma igreja todo santo dia, mas você precisa ter essa questão de rezar, de materializar essas coisas dentro do seu coração. E o Evangelho é uma ferramenta maravilhosa para se fazer esse tipo de conexão. E agora nós vamos encerrar. Fiquem todos com Deus, né? Salve Jesus! E salve Maria Santíssima, gente. Até mais, até a próxima.